Boa tarde a todos, bem-vindo a mais uma live da FEComércio São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre indicadores econômicos, que são fundamentais para a gestão do seu negócio. Mas muita gente deve estar se perguntando o que é um indicador econômico. São índices que ajudam a entender a realidade econômica de um determinado cenário. Para ficar mais claro sobre o que eu estou falando, os nomes deles estão sempre por aí. É aquela sopa de letrinhas que a gente vê nas notícias de economia. Selic, PIB, IPCA e etc. Para falar sobre esse assunto, explicar tudo, eu estou com dois economistas da FEComércio São Paulo, o Altamiro Carvalho e o Fábio Pina, que também assessoram a federação. Eles vão fazer um quadro bem amplo de tudo isso para você entender a importância desses índices. Antes de começar a falar especialmente sobre indicadores, eu queria dar um recado. Se você quiser rever essa live, ela vai ficar disponível no YouTube. E, além disso, a gente tem um resumo, um compilado com informações bem importantes que vão ficar no lab.fecomércio.com.br. Lá, além do material de hoje, você vai encontrar um amplo material sobre gestão, sobre questões trabalhistas e sobre dicas, inclusive, para você colocar o seu negócio, por exemplo, no e-commerce. Além disso, você está vendo esse quadradinho aí do lado direito da sua tela? É o QR Code, é só apontar o seu celular para ele e você vai poder baixar o boletim Custo Certo, que é uma publicação da FEComércio que compara mensalmente taxas de juros das maquininhas de cartão. Então, aponta a sua câmera para esse quadradinho que você vai poder baixá-lo. E sem mais delongas, queria começar com você, Altamiro. Eu queria que você falasse sobre a importância das informações que os indicadores trazem para quem está começando um negócio. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Espero que essa live consiga contribuir para que se esclareçam alguns pontos que são normalmente não observados ou desprezados pela maior parte dos empreendedores no Brasil e que são de fundamental importância. Eu gostaria de começar dizendo que os indicadores são informações. Informações são ferramentas das mais valiosas para gerenciar qualquer tipo de empreendimento. Eu gostaria também de frisar uma coisa muito importante. O empreendedorismo é uma das atitudes mais nobres que pode existir na humanidade. Sem o empreendedorismo, nós estaríamos vivendo no século XVII com os padrões de vidas daquela época, e o empreendedorismo foi o responsável pela alavancagem da qualidade de vida de toda a população mundial, que chega a 7 bilhões de pessoas, sem grandes traumas, a despeito do grande estigma que se tem a respeito do empreendedor, que é visto normalmente de forma enviesada ideologicamente como um sujeito que quer explorar a capacidade de trabalho das outras pessoas, que só visa lucro, que tem uma ambição desmedida. Na realidade, o empreendedor é uma pessoa que tem que ser vista como ele de fato é. Ele abre mão dos seus recursos de consumo imediato, ou até mesmo vai buscar recursos através de endividamento para apostar num negócio de risco, onde ele espera resultados e, ao mesmo tempo, gera riqueza, emprego e renda para a população. Então, a gente tem que começar dizendo que empreendedorismo é uma coisa extremamente positiva para qualquer economia. O Brasil é um dos países onde o empreendedorismo é mais destacado, ele se destaca no mundo. O número de empreendedores no Brasil
a despeito desse manicômio judiciário, numa legislação extremamente complexa que a gente tem, é um dos países onde as pessoas mais se arriscam a abrir empresas para gerar negócios, para subir na vida, para poder gerar riqueza. E isso é louvável. O problema, quer dizer, esse é o lado bom do nível do empreendedorismo no cenário nacional. Existe apenas uma ressalva que eu gostaria de chamar a atenção aqui nesse nosso encontro, que é o fato de que, muito embora o brasileiro ele seja naturalmente empreendedor, ele usa muito a questão instintiva para abrir um negócio, o seu instinto, o seu impulso, ao contrário do que ocorre no resto do mundo. Então, acho que todos aqui já viram filmes onde uma pessoa tem uma ideia, um filme normalmente americano, tem uma ideia e ele faz um plano, vai no banco pedir crédito. O que ele coloca? Primeira coisa que ele faz, ele vai procurar saber conhecer todo o mercado onde a ideia dele se enquadra, vai buscar saber quantas pessoas ele vai atingir, qual é o nível de renda da população que ele pretende atingir, qual a receita esperada, retorno, enfim, ele faz um plano de mapeamento antecedente à abertura do negócio e vai buscar crédito para financiar esse negócio. O brasileiro não tem esse hábito, salvo raras exceções. O que nós estamos aqui tentando deixar claro para todos é que há uma necessidade de se buscar informações em várias fontes. Antes de se abrir o negócio, é preciso você conhecer as regras do negócio. Ninguém entra numa aplicação financeira, por exemplo, sem saber qual é a taxa de juros que ele vai receber, qual é o risco que ele está correndo, qual é o tempo que ele pode contar com o dinheiro se ele precisar. A mesma coisa num negócio. O empreendedor ele tem que, primeiro, buscar informações sobre o público que ele pretende atingir, qual é a renda dessas pessoas, segmentar o seu produto, para qual classe ele está dirigido, quantas pessoas ele pretende atingir e fazer uma projeção de retorno do investimento que ele está buscando. E existem inúmeras fontes, é sobre isso que a gente vai falar nessa nossa conversa, ao longo da conversa, que existem várias fontes que podem e devem ser consultadas, tanto na fase anterior à abertura, à operação do negócio, quanto posteriormente na gestão do negócio. Nesse início, por exemplo, eu poderia citar já de cara várias fontes. Por exemplo, se é no estado de São Paulo, onde a gente está nesse momento, existe a Fundação SEAD, a Prefeitura do município de São Paulo, se for um negócio local, o próprio IBGE, que tem dados municipais muito profundos, muito detalhados, que permitem, assim, que requerem uma visita. Antes de se abrir um negócio, vá se buscar na internet, hoje é muito simples se fazer isso. Existem estatísticas de desempenho de locais de compra, pesquisas de locais de compra. Existe uma série de informações que vão esclarecer o empreendedor antes de abrir o negócio e fazer com que ele tenha, no mínimo, uma visão prévia do mercado onde ele vai atuar. Basicamente é isso, quer dizer, tem que se tomar muito cuidado, se fazer um planejamento muito acurado, porque na realidade você está apostando muito recurso num negócio, tem graves riscos, você precisa conhecer não apenas o seu mercado, como também as condições econômicas no momento que você vai operar nesse mercado, buscar dados, se informar ao máximo. A informação é a palavra-chave, é a ferramenta que deve ser utilizada no momento adequado, antes de se abrir o negócio, se ter o maior número possível de informações para que você minimize o risco de um negócio não dar certo. Nesse início era o que eu tinha a colocar, quer dizer, busquem se informar. Informação é tudo nesse momento, e a informação hoje em dia está na ponta dos dedos. Então, é a recomendação que eu faço nessa minha primeira intervenção.
Pino, o Altamiro destacou muito claramente a importância de se informar antes de abrir o negócio, uma coisa que não é tradição, não é a cultura do brasileiro na hora de empreender. Mas informação, obviamente, não é só importante na hora de começar o negócio. É importante a gente continuar acompanhando esses indicadores conforme o negócio vai progredindo, né, Pina? Bom, o Altamiro destacou muito bem, né? Eu tenho que ter informação, tenho que avaliar o meu mercado, onde eu quero empreender. E, aliás, a partir da fala dele, eu lembro o seguinte: se você já não avaliou, já não fez uma boa avaliação de oferta, demanda, e não só disso, mas também se você é a pessoa correta para empreender, eu gosto sempre de lembrar esse detalhe, muitas vezes a gente confunde gosto pessoal com empreender. Então, eu gosto de roupa, de moda, eu abro uma loja de roupa, não necessariamente eu sou um bom gestor desse negócio, eu não necessariamente tenho bons fornecedores, não sei exatamente técnicas de venda, de precificação. Mesma coisa, eu gosto de... isso virou um modismo entre muitos jovens, né? As cervejas artesanais, por exemplo. Estou dando 2 exemplos simples, mas que são comuns, né? E eu tento abrir um bar. Eu costumo dizer que gostar de beber nem sempre te faz um bom dono de bar. Às vezes, ao contrário, você não pode ser o seu maior cliente, eventualmente, né? Então, tudo isso já tem que vir do princípio bem definido, porque, como o Altamiro falou, se eu não tomei essas boas decisões, eu não avaliei se eu sou um bom empresário naquela área ou se eu só gosto daquela área, eu decidi, tenho habilidades para isso, eu conheço esse negócio, mas aí eu também tenho que fazer a segunda parte, que o Altamiro falou muito bem, avaliar se aquele mercado existe, né? Eu vou vender o quê? Para quem? Qual o tamanho desse mercado? Então, o tamanho desse mercado, em que região? Eu posso atingir o Brasil inteiro? Normalmente não, a gente está falando com muitas pequenas empresas, o negócio é de nicho regional, pelo menos, né? Naquela região há essa demanda, porque a demanda pode existir no Brasil, mas não na minha região. E se há essa demanda, eu tenho empresas nesse setor. Bom, se eu não fiz isso, já fica mais difícil eu corrigir isso depois com informações posteriores, né? De qualquer forma, a informação continua ali. Não corrigir isso é pior ainda, mas vamos aos 2 casos. Tendo feito ou não uma boa prospecção de início, como é que eu continuo, como é que eu minimizo problemas que eu tenha tido porque eu não fiz uma boa avaliação ou maximizo resultados tendo feito uma boa avaliação? O momento de crise é ótimo para a gente exemplificar, porque eu posso ter um ótimo negócio, fiz tudo direitinho e agora eu estou encalacrado com uma crise. Se o meu setor é vestuário, por exemplo, eu estou com um problema relativamente sério. As pessoas não têm saído para comprar e a compra online, por exemplo, ela funciona bem para os produtos e não funciona muito bem para os outros. Então, como é que eu faço agora? Bom, caiu 70% a minha venda. Minhas vendas caíram bastante, mais de metade, por exemplo, que é o caso de vestuário. Eu estou bem ou eu estou mal? Independentemente de saber se isso é ruim ou bom para a pessoa física, que é o dono da empresa, é óbvio que isso é ruim, mas eu tenho que avaliar o mercado. Então, eu vou usar a pesquisa, por exemplo, a federação tem uma pesquisa, que até o Altamiro, que gerencia essa pesquisa, que coordena essa pesquisa, de comércio varejista, que ela vai dar por setor, são vários setores da economia, por região do estado de São Paulo. Infelizmente, isso não existe para o Brasil. Você consegue simular algumas coisas, a gente até acompanha, né? A gente faz simulações para outras regiões do Brasil, mas os dados que a Federação do Comércio tem para o estado de São Paulo, dividido em 16 regiões e em mais de 10 setores, vão te dizer se eu estou vendendo bem vestuário em relação aos outros, em relação à minha região. Então, eu posso olhar de uma forma geral, tem várias pesquisas, como eu falei, o indicador de conjuntura de vendas da federação, pesquisa conjuntural do comércio varejista, né? Ele pode me dizer o total do varejo, ele me diz o total do varejo, ele me diz o que é varejo eletrônico, o que é comércio eletrônico, o que é varejo presencial, ele me diz cada um dos setores e cada região. Então, eu posso fazer uma composição muito grande para analisar o meu negócio e o geral, como é que vai indo o varejo. Até porque a gente pode imaginar, poxa, o meu setor agora não está indo bem, mas e o total do varejo? Vai bem. Isso é um alento. Nada vai bem. Fica mais difícil a situação. Então, eu tenho que analisar o meu setor, analisar a minha região e também ter um olhar um pouco mais
generalista, mais holístico, como todo o varejo. São várias as pesquisas, a gente avança também em indicadores antecedentes, que a gente vai falar adiante, mas, de forma geral, eu uso esses indicadores para abrir as empresas, como o Altamiro falou, e eu tenho que usar também indicadores que me deem um acompanhamento conjuntural. Eu abri numa situação, é o caso clássico agora, eu abri minha situação numa situação perfeita, tudo ok, com perspectivas de crescimento, fiz o estudo, o mercado existe, eu sou competente, e veio a pandemia. Poxa, e agora? Eu tenho que acompanhar o dia a dia. Não, fora da pandemia também acontece. Sobe a taxa de juros, tem uma crise na China, tem uma crise nos Estados Unidos, ou melhora a situação, há um desempenho mais pujante da economia, seja porque o governo está colocando mais crédito na economia ou retirando crédito. Tudo isso a federação acompanha e o empresário tem que acompanhar. Já deu para perceber, você que está nos assistindo, pela fala do Altamiro e do Pina agora, que se aprofundou um pouquinho mais na questão de acompanhar o negócio da crise, que os indicadores são essenciais em qualquer situação, inclusive para navegar durante a crise. A gente vai falar mais sobre crise especificamente no final, mas agora eu queria começar a construir com você, Pina, um corpo de conhecimento aqui bem... não tão profundo, porque a gente não tem um tempo tão longo, mas para começar a orientar o empreendedor sobre temas clássicos de indicadores. E a primeira coisa que eu queria para a gente se aprofundar nessa questão é falar sobre uma palavrinha que está sempre nas notícias, né, Pina? Selic. Como é que funciona essa taxa básica de juros e qual é a influência dela direta na gestão? Rodolfo e todos empresários que estão nos assistindo, o mais difícil é você falar sucintamente de um assunto tão complexo. Mas a federação está à disposição para depois para a gente evoluir, se necessário, em cada um desses assuntos. A Selic é a taxa básica de juros. O que é isso? É a taxa de curtíssimo prazo que o Banco Central determina, no caso agora 2%, e ele diz, olha, eu compro dinheiro a 2% e vendo dinheiro a 2%. Ou seja, para os bancos, se tiver dinheiro sobrando no banco, o Banco Central toma esse dinheiro a 2%, de forma geral, estou simplificando. E se tiver dinheiro faltando, o Banco Central dá dinheiro para os bancos a 2%. Então, essa é a taxa básica da economia. A partir daí, eu começo a construir as outras taxas. Então, eu sou um banco, eu pego o dinheiro lá do Banco Central a 2% e vou emprestar para você, empresário, né, em algumas modalidades. A partir dessa taxa, eu vou colocar outras coisas que vão concluir um custo geral, né, de empréstimos. Na realidade, para ser mais preciso, essa taxa básica, ela dá origem a toda uma curva de juros de longo prazo. Normalmente, eu não vou tomar dinheiro no curtíssimo prazo para emprestar para as empresas. Pode até acontecer, mas normalmente não. Então, quando eu defino a taxa Selic em 2, por exemplo, aí toda a estrutura de juros, lá da curva de juros, se a economia estiver razoavelmente equilibrada, vou ter uma taxa de juros, por exemplo, para um ano de 4%. Então, o curtíssimo prazo está em 2, mas para daqui a um ano, se eu quiser tomar, o banco quiser tomar, tem lá 4%. Eu estou arredondando números. Esses 4% é o dinheiro que eu consigo tomar para emprestar. Então, eu tenho dinheiro a 4%, é o custo do meu dinheiro original. Aí eu vou incluir nesse custo impostos para eventual lucro, a transação, né, que eu vou fazer emprestando dinheiro para as empresas. Vou incluir o risco e as garantias. Quanto maiores as garantias, menores o risco. Por isso é que é mais barato o dinheiro para você comprar um carro, é mais barato para o consumidor comprar um carro, porque há uma garantia. Empresas que têm garantias reais, por exemplo, tem uma conta garantida, também elas tomam dinheiro mais barato, porque eu estou tomando dinheiro, mas eu tenho garantias para dar. E é mais caro aquelas linhas onde eu não tenho grandes garantias, principalmente capital de giro. Então, na realidade, por que é muito importante olhar a Selic? Porque ela começa a construir, ela não é o único componente, mas ela começa a construir todo o arcabouço de juros que vão chegar lá na ponta para o empresário. É normal, é muito comum a gente falar disso, e os empresários ficam bastante irritados, falam, poxa, mas a Selic é 2%, e eu estou tomando dinheiro a 15%, 20%, quando muito, se não mais, ao ano. Eu falo, bom, primeiro que a Selic é um dos componentes, mas, claro, o efeito dela é importante. Claro que ainda é muito distante a Selic da taxa final. Na realidade, nós estamos falando hoje, se não forem aquelas linhas especiais que o governo acabou implementando por conta da crise, existem linhas de menos de 5%,
tem uma linha de 3,75% ao ano, mas são condições especiais, não tem um volume muito grande. Fora isso, a gente está falando de linhas de 15 a 20% mesmo para as empresas, para tomar um capital de giro. Então, é importante olhar a Selic para saber, primeiro, qual é o tamanho da diferença, né? Quanto que há de diferença entre a Selic e o dinheiro que eu vou tomar, mas para entender o que está acontecendo na trajetória. A gente, na interpretação da FEComércio, está num momento de juros muito baixos no curto e no médio prazo. Esses 15%, acredite, são baixos, né, para a pequena empresa, diante de tudo que a gente já viu no Brasil. Já foi mais de 30%, 40%. Então, agora, 15%, que existem linhas de crédito com essas taxas, são relativamente baixas. Não são baixas o suficiente para a gente ter uma economia pujante. A gente sabe que é oneroso, é custoso para uma empresa tomar dinheiro a 15% ao ano, a gente sabe disso. Qual é a empresa que tem essas margens de 15%, né? Então, tenho que analisar muito bem o quanto eu vou tomar de dinheiro e aonde eu vou investir esse dinheiro, porque às vezes não vale a pena, às vezes vale, e às vezes também tem um outro detalhe, Rodolfo. Não é questão de valer a pena ou não, eu preciso tomar esse dinheiro porque eu preciso pagar contas, folha de pagamento, preciso pagar fornecedores, e esse capital de giro significa a sobrevivência ou não da minha empresa, esperando que mesmo nesse momento a situação seja ruim, eu no futuro vá me recuperar. Então, às vezes, não é só uma análise tão simples assim, eu vou tomar 15%, mas eu aplico e minha margem é 20%, então vale a pena. Às vezes, naquele momento, a sua margem não compensa a taxa de juros, mas eu não tenho dinheiro para quitar minhas dívidas de curtíssimo prazo. Então, a Selic, respondendo mais, é muito difícil responder concisamente isso, né? Mas a Selic, ela dá origem a toda uma estrutura de juros que o empresário precisa analisar. Como, nesse momento, a taxa de juros está baixa, segundo as nossas principais análises, pode até cair mais um pouquinho, mas não muito mais do que isso, daqui para frente, a tendência para o próximo ano é a taxa de juros subir um pouquinho quando acabar a pandemia. Então, a gente vai ter um trade-off, espero. A taxa de juros hoje é um pouco melhor do que era, até por conta também dessas linhas especiais, mas a situação é muito caótica para muitas empresas e, muito provavelmente, muitos que estão nos assistindo sabem disso. No ano que vem, a taxa de juros deve subir, mas a gente espera que a economia comece a retomar. Se não retomar, não recuperar tudo no ano que vem, não deve recuperar tudo no ano que vem, mas em 1 ou 2 anos a gente vai ter uma recuperação quase que completa, espero, né, dessa pandemia que foi bastante aguda. E aí, por outro lado, eu não vou ter tantas linhas especiais de juros, de crédito, desculpe. Pina, só para reforçar essa tua fala, acho que é oportuno, já falamos isso em outros webinários, mas essa questão do preço que o empresário paga pelo dinheiro tem sido tratada exaustivamente pela FEComércio, né? Inclusive com questão de garantias, com questão de tirar esse gargalo do sistema financeiro para que irrigue mais as empresas que precisam, né? A gente tem pleiteado ativamente para fazer isso. Tem, na realidade, Rodolfo, a gente inclusive participou muito proximamente da confecção de alguns fundos, os dois mais importantes, o FOPAG, de folha de pagamento, porque muitas empresas, tá bom, eu posso suspender minha folha de pagamento, mas nem dinheiro para isso, se eu não estou vendendo nada, eu tenho para pagar. Então, teve um fundo com garantias do Tesouro, né, que é o FOPAG, e do banco que está no banco, principalmente no Banco do Brasil, e o FGI, que está começando agora, foi uma belíssima ideia do Ministério da Economia, e a gente ficou muito próximo disso, inclusive para ajudar no desenho, né? Dado que qual é a necessidade? A necessidade de garantias é sempre enorme. Todo empresário, principalmente pequeno porte, sabe que ele vai tomar um crédito, ele ou não vai obter, ou vai obter com uma taxa muito elevada, muito maior do que essas que a gente está falando, quase uma agiotagem, né? Agora, se eu tiver boas garantias, os bancos acabam sendo mais suscetíveis a ceder crédito a taxas um pouco melhores. O FGI é isso, ele dá um volume de garantias de 85% do total emprestado para a empresa. Então, o banco está quase que totalmente coberto por dinheiro do Tesouro. Claro que isso, em condições normais, não vai acontecer, essas linhas não vão se perpetuar, mas algumas coisas nesse sentido de melhorar as condições de garantia, com uma participação, uma parceria com o BNDES, por exemplo, principalmente para pequenas empresas, que não são normalmente agraciadas como eram no passado as grandes empresas com dinheiro do BNDES, dinheiro mais barato, mais fácil. Eu acho que a gente tem que pegar o exemplo da pandemia. Algumas coisas funcionaram bem, como esse
FOPAG, para folha de pagamento, e como os recursos da FGI, e se não exatamente nas mesmas condições, é pleitear uma continuidade, mas claro, tem que ter a parceria do setor financeiro, tem que ter a parceria do governo, e não dá para a gente ser inocente e exigir que o setor financeiro também empreste sem garantias e a taxa de juros baixa. Então, um mix dessas coisas deve ser feito, e a gente tem pleiteado e tem acompanhado muito de perto isso, sim. No começo da tua fala sobre Selic, Pina, você falou de equilíbrio. E aí, falando de equilíbrio, outro fator que é muito importante para a economia e que é muito temido pelo brasileiro, pela nossa história não tão recente, mas enfim, que ainda está bem fresca na memória das pessoas, é a inflação. E a inflação tem vários indicadores, né, para acompanhar. Os principais, e como que eu leio esses indicadores, Pina? Olha, é engraçado e também é uma conversa, eu acho deliciosa, não sei se todo mundo gosta de conversa de economista, mas a gente usa o IPCA para o consumidor. Acontece que a pequena empresa, ela funciona muito parecido com o consumidor muitas vezes, né? Inclusive, algumas regras legais, o Código do Consumidor, por exemplo, passa a valer para a pequena empresa, para a empresa que está no Simples, a relação quando ela compra uma geladeira, por exemplo, lá para a empresa dela, ela pode se utilizar do Código do Consumidor em qualquer contenda, né, judicial. E ela funciona também, ela olha muito, muito mais para o IPCA, que é o índice feito ao consumidor. O que é o IPCA? Na realidade, é uma média de preços, vai de alimentação a serviços, de produtos a serviços, alimentação, vestuário, educação, transporte, tem vários grupos ali. É uma média geral, da ponderação de cada item desse no consumo das famílias, e ela gera, olha, eu acompanho mais ou menos, quando eu digo, olha, o IPCA subiu 1% nesse mês, quer dizer que, em média, se eu somar, caiu um pouco o transporte público, aumentou mais a alimentação, que tem um peso maior, de forma geral, na média, as famílias estão pagando, para viver igual viviam o mês passado, 1% a mais. Assim, algumas empresas se utilizam disso porque a empresa se confunde muito, né, com o sócio da empresa. Há uma confusão patrimonial que também é algo bastante perigoso, porque a gente acaba deixando de analisar direito a empresa, né? Quando essa confusão patrimonial, o sócio se confunde com a empresa, não há problema nenhum em viver do resultado da empresa, mas a avaliação de resultado tem que separar o patrimônio do sócio do patrimônio da empresa, para a gente saber até se a empresa está indo bem ou não, né? Mas por isso que muitas empresas, o sócio faz preço olhando para o IPCA. Quando a empresa é um pouco maior ou muito especializado, você tem outros indicadores, o GPM é um, né, indicador de preços que foca mais ele é mais vinculado ao dólar. Então, por exemplo, se o meu produto, se a minha empresa, ela tem custos em dólar, ela tem que olhar indicadores que acompanhem mais o dólar. Se ela tem custos mais em real, ela tem que acompanhar indicadores em reais. E mesmo esses itens, esses índices, IPCA, o IGPM, o INPC, que é para famílias de mais baixa renda, então talvez empresas que trabalhem com famílias de mais baixa renda possam acompanhar isso. Não serve só para elas fazerem preço, serve para elas também saberem se o mercado, se a demanda está sofrendo mais ou menos, né? Se eu estou trabalhando, por exemplo, com famílias de baixíssima renda e eu sei que o preço da alimentação subiu muito, se eu não estou vendendo alimentos, eu sei que vai sobrar menos renda para aquelas famílias comprarem o meu produto. Então, o indicador de inflação não serve só para a empresa, para a operação de dentro para fora, serve também para analisar de fora para dentro. Mas cada um desses indicadores também tem subindicadores, se você abrir, e novamente a federação está à disposição para a gente conversar, que eu posso olhar especificamente mais para o setor agrícola, meus produtos meus fornecedores são primários, são agrícolas, né, alimento in natura, etc., mais produtos industrializados, mais produtos importados, então tem que olhar mais para o câmbio. Então, o indicador de inflação ele é um bom indicador para a gente fazer preço dentro da empresa, antecipar o que vai ser de custo para nós. Não adianta fazer preço errado, ser muito caro e ninguém comprar, ou muito barato e você não ter resultado. E também analisar, antecipar o que vai acontecer com o mercado. Como eu falei, numa crise dessas, pessoas perdendo emprego, se a alimentação ainda sobe muito de preço, como tem subido mais de preço do que a média, vai sobrar menos dinheiro na mão das famílias para comprar outros itens que não os básicos. Então, serve para isso o indicador de inflação. Você está ouvindo, Pina, é muita informação, mas a gente tem um material no Lab sobre um ponto muito interessante que ele falou,
que é uma dificuldade para os pequenos empreendedores, que é separar a conta da pessoa física da conta da pessoa jurídica. Não fazer essa confusão, inclusive, para você que é empreendedor conseguir fazer uma gestão melhor. Então, acesse o lab.fecomércio.com.br. Além disso, a gente também tem um material informativo de como precificar a sua mercadoria, como fazer esse preço. Então, depois que você assistir, vai estar lá para você conseguir recuperar os principais pontos do que a gente falou, mas também tem um amplo material e, como o Pina disse, a FEComércio está sempre disposta a dialogar para ajudá-los. Para a gente ir se encaminhando para o fechamento desses indicadores macro, Pina, eu queria que você falasse de uma outra coisa que é muito importante, uma outra palavrinha pequena que está sempre nos noticiários, PIB, e a importância de acompanhar o PIB trimestralmente. A gente sabe que é produto interno bruto, mas eu acho que vale uma brevíssima explicação para quem tem dúvidas sobre o que é realmente o PIB. Bom, a economia, a gente inventa um monte de termo para as pessoas não entenderem direito e a gente garantir nosso emprego. Um pouco é isso. Mas o PIB não é esse caso, ele é muito simples, é produto interno bruto. É o produto que é produzido, seja bem o serviço, é interno a alguma região, então ele pode ser o PIB de São Paulo, da cidade de São Paulo, pode ser o PIB do estado de São Paulo, pode ser o PIB do Brasil. As pessoas acham que PIB sempre se refere a um país. Normalmente a gente trata o PIB para comparar nações, né? É um primeiro indicador para a gente comparar países. Mas ele é o produto interno bruto. Todo produto que é produzido, produto e serviço produzido numa região, numa determinada região. Por que é importante isso? Porque quando eu cresço muito mais o PIB, eu tenho uma parcela desse PIB que é destinada para quem produziu ele, salários, por exemplo. Então, são várias, é muito extenso essa matéria, mas, de forma geral, um PIB crescendo muito, provavelmente eu tenho mais emprego e mais renda. É claro que eu também posso dividir o PIB e olhar onde está crescendo mais. Ficou famoso aqui em São Paulo, quem é um pouco mais velho lembra, quando a laranja cresceu muito de preço e a região interiorana de São Paulo, que produzia muita laranja, as pessoas enriqueceram, porque o preço da laranja subiu, aquelas famílias que produziam, eram produtoras de laranja, enriqueceram, né, ficaram mais ricas, elas também consumiram mais na região, então lojas foram para aquela região, se destinaram para aquela região, então tinha carro de luxo, moto de luxo, venda de jet ski na região, era o interior de São Paulo, Limeira, né, inclusive é muito fácil até de falar, até um time paulista foi campeão em cima do time do Altamiro, o Inter de Limeira, ganhou do Palmeiras, né, deixou o Palmeiras mais uns anos na fila, mas tudo isso, no fundo, era efeito exatamente dessa riqueza que se derivou de naquele caso, um fato fortuito, o preço da laranja, né, subiu muito internacionalmente. Então, eu posso olhar setorialmente o que vai acontecer se a laranja despencar de preço, por exemplo. Algumas regiões produtoras de laranja vão empobrecer, e isso não vai ter efeito só na lavoura de laranja, vai ter efeito no emprego, que vai ter efeito no comércio da região e provavelmente na indústria da região. A economia é bastante complexa. E eu tenho que olhar, então eu posso olhar o PIB setorialmente, posso olhar o PIB regionalmente, se a minha empresa ela só está falando com a cidade de Santo André, São Caetano, São Paulo, ela não precisa ficar olhando muito o PIB do resto do Brasil, apesar de que, claro, uma coisa acaba influenciando na outra. Agora, se a minha empresa fala nacionalmente, ela vende produtos de vários segmentos, por exemplo, falar o nome de uma empresa, a Unilever, ela vende de alimentação a produto a vestuário, a produto de limpeza, ela é uma empresa muito grande e vende para o Brasil inteiro. Então, ela tem que se preocupar com a renda e com o PIB do Brasil inteiro. Uma empresa que é mais restrita, ela tem que se preocupar com a renda e com o PIB, claro, do Brasil inteiro, porque acaba refletindo, não dá para ter uma crise desse tamanho que não atinja uma cidade específica, teria que ter um fator muito anedótico para explicar por que uma crise dessa não atingiu uma ou outra cidade, pode até acontecer, mas é mais raro, e eu tenho que olhar muito o que acontece no meu setor. Então, a gente começa olhando a PCCV, que ela diz o varejo do meu setor naquele mês ou nos outros meses, e localmente, e eu chego até a analisar o PIB, porque o PIB está indicando outras coisas, como a renda, o emprego, ainda que seja a renda, por exemplo, na indústria, se eu empregar muito na indústria, certamente aquele comércio do entorno de uma eventual indústria, por exemplo, vai se beneficiar disso. Se eu desempregar a indústria, olha a indústria automobilística no ABC, quando ela empregava muito, todo o comércio vicejava no entorno. Essa indústria diminuiu o tamanho do seu emprego, diminuiu o tamanho da sua importância, muitas delas saíram do ABC por outros problemas, e aí todo o comércio do entorno, toda a economia do entorno também sofreu com isso. É para isso que a gente tem que olhar o PIB.
A gente já falou de Selic, a gente já falou de PIB, inflação, enfim, IPCA, os indicadores específicos, que são palavras bastante conhecidas do público em geral, mesmo que, como o Altamiro ressaltou muito bem no começo da fala, os empreendedores nem sempre estudem esses índices essenciais como eles deveriam. Tem um outro indicador do IBGE, porém, que é bastante relevante para o setor de comércio e serviços, que é a POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar. Altamiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa pesquisa. Altamiro, só um momentinho, você precisa desmutar teu microfone que a gente não está te ouvindo. Agora sim. Desculpa. Tá, ok. A gente costuma dizer, e eu acredito muito nisso, eu tenho essa percepção, que uma das instituições mais subestimadas do Brasil é o IBGE, porque é um instituto que produz informações riquíssimas, mas, no entanto, ela não, ela falha na comunicação e muitas coisas passam desapercebidas e as pessoas não têm conhecimento. Ela é a maior produtora de informações econômicas, sociais e demográficas da América Latina. Ela faz o censo, ela conta a população, ela faz inúmeras pesquisas de altíssimo alcance social. Nessa área econômica que a gente está tratando aqui, a pesquisa do IBGE mais desconhecida e mais subestimada se chama Pesquisa de Orçamento Familiar, que é a POF. O Pina falou a respeito do IPCA, né, que é o índice de inflação. Para você fazer um índice de inflação, você tem que fazer, que nada mais é do que a avaliação mensal, ou quinzenal, ou quadrisemanal, enfim, a avaliação do comportamento de preços de uma cesta de produtos que tem relevância sobre o orçamento das famílias. Para você fazer isso, você precisa saber o que as famílias consomem. Tá certo? Então, por exemplo, se eu disser que o preço do jet ski aumentou 150%, o que isso representa na inflação? Absolutamente perto de zero, porque pouquíssimas pessoas têm jet ski no orçamento doméstico, né? Ao contrário, se você disser que o arroz subiu 20% num determinado mês, evidentemente que isso vai impactar no orçamento doméstico de todas as famílias brasileiras, muito mais aquelas que consomem, que têm no orçamento doméstico grande parte desse dinheiro destinado a consumo de arroz. Mas como saber disso? O IBGE faz essa pesquisa de orçamento familiar exatamente para diagnosticar qual é a estrutura de consumo das famílias brasileiras. Eles ficam, ao longo de um ano, examinando 70 mil famílias no Brasil, num período assim. Por exemplo, no questão de alimentação, eles ficam 7 dias dentro da casa das pessoas, medindo tudo o que acontece em termos de compra, quem consome, quanto comprou, o peso, fazem até biometria, eles pesam as pessoas para saber o ganho calórico ou perda calórica, se está se alimentando bem ou não. Enfim, é um estudo primoroso que o IBGE faz ao longo de 2 anos. Um ano ele fica fazendo essas pesquisas, no outro ele fica ajustando as informações e recalculando esses dados que eventualmente estejam fora da curva. Mas, enfim, eles fazem um levantamento de tudo que as famílias brasileiras consomem ao longo do ano e quanto isso pesa no orçamento das famílias, por classe de renda. Eles medem não apenas esse consumo, como também a renda e quem está consumindo dentro da família. Por exemplo, se for comprado um brinquedo ou uma roupa destinada ao filho, então isso é destinado ao consumo infantil, vestidos, vestuário, para quem foi dentro da família destinado a esse consumo. Então você tem um painel que é sensacional, é brilhante o trabalho que o IBGE faz nessa questão da radiografia do consumo das famílias ao longo de um ano. É um trabalho caríssimo, ficou parado durante muito tempo por falta de recursos, e eles fizeram o último no período 2017 e 2018 e estão começando a divulgar os resultados agora.
E eu aconselho a todos que tiverem negócios, porque se trata do seguinte: eles estão dizendo em cada estado, e quando saírem os microdados, em cada município, quanto chega ao nível de 3 quarteirões. Quando saírem os microdados, você vai saber o consumo numa área relativa a 3 quarteirões de uma cidade. Eles medem qual é o patrimônio doméstico da pessoa, das famílias, se tem quantas geladeiras, se tem uma geladeira, que tipo de geladeira, quantas TVs, se tem fogão, não tem fogão. Enfim, eles fazem um levantamento absoluto a respeito do estado e condição de vida e de saúde das famílias através da POF. É um estudo riquíssimo, pouca gente conhece e acessa essas informações, mas, em última análise, para que ele serve para o empresário? Se eu quiser saber, por exemplo, na minha cidade, vamos admitir, o Pina lembrou muito bem um ano trágico do meu time, em Limeira, se você quiser saber quanto as famílias da classe C, D e E consomem de refrigerante em valor, você tem lá dentro desse estudo da POF. Ou seja, você tem o potencial de consumo de cada região dentro da POF. Então, a primeira coisa que o empresário pode se beneficiar desse estudo é buscar essas informações e saber qual é o nível de consumo que essas famílias estão tendo, ou tiveram em 2017, 2018, que é o último, em determinado nível de produto, o potencial de consumo em cada região, em cada cidade desses produtos. E ela serve para balizar, obviamente, o nível de inflação. É uma olhada, é aquilo que a gente chama de dado visto pelo retrovisor, foi o que aconteceu, né? Mas ele é importantíssimo nessa questão. Ele te dá, dentro dos vários orçamentos domésticos, o que as famílias consomem e qual a importância, quanto pesa cada produto dentro desse consumo. Ao mesmo tempo, ele fornece o que é destinado do orçamento doméstico no consumo desses bens e serviços. Pegam tudo, até taxa de juros, taxas de tarifas bancárias que a família paga, tudo é medido durante um ano pelos pesquisadores em 70 mil famílias, que é uma amostra gigantesca. Tá? Então, a POF tem essa qualidade. É um dado que pouca gente conhece, deveria ser muito mais divulgado. Ele permite que o empresário que esteja disposto a perder um pouco de tempo, porque não é fácil você acessar ou interpretar os dados, são bastante, pelo volume gigantesco da base de dados, você precisa saber o que você quer procurar lá dentro e buscar a informação, mas você vai ter essa informação, exatamente o consumo das famílias por região, por cada tipo de produto. A abrangência chega a mais de 600 itens de consumo que são minimamente relevantes e são considerados para o cálculo da inflação. São aqueles produtos que o IBGE vai lá todo mês pesquisar quanto subiu ou desceu, tá? O preço de cada um desses itens. É obtido através da POF. Então, eu recomendo fortemente a todos que estão nos assistindo que tenham a curiosidade de entrar lá no site do IBGE, ibge.gov.br, procura a Pesquisa de Orçamento Familiar, ou POF, entra lá, já tem a primeira publicação desses dados, e ele é um elemento muito orientador da estrutura do consumo dos brasileiros mais recente possível. Isso pode orientar os negócios. Se você está pensando em montar alguma coisa em determinada cidade, determinado produto, por exemplo, eu quero revender cerveja, eles abrem, por exemplo, bebidas alcoólicas e bebidas não alcoólicas. Dentro de bebidas alcoólicas tem lá destilados, dentro de destilados ou fermentados tem a cerveja, e você sabe quanto se consome de cerveja em cada região do país. Esse dado está lá na pesquisa de orçamento familiar. Tá? Esse é um dado importantíssimo. Agora, já linkando com uma outra informação, como eu falei,
que esse é o dado visto pelo retrovisor, aconteceu em 2008, essa era a estrutura de consumo em 2008, 2018, 2017, 2018. Se a gente quiser saber a respeito da qualidade desse consumo ou do nível dessa estrutura de consumo no presente, a FEComércio tem um indicador chamado intenção de consumo das famílias, que é um dado que está disponível nos canais digitais da FEComércio. Os links vão estar disponíveis para todos que estiverem assistindo. Ele dá mensalmente para o município de São Paulo, que é um substrato, é um microcosmo da população brasileira, pelas suas próprias características, ou seja, o que vale para a cidade de São Paulo tem uma grande aproximação com o que acontece no resto do país, inclusive. O que ele mostra? A intenção de consumo mostra como as famílias estão se sentindo com o atual nível de consumo, ou seja, se elas estão satisfeitas, não satisfeitas, se estão consumindo mais ou menos do que o ano anterior, e o que elas esperam do consumo futuro, ou se eles pretendem aumentar ou diminuir esse consumo nos próximos meses e até no próximo ano. Ou seja, ele é um indicador antecedente, ele antecipa movimentos de consumo que as famílias pretendem fazer. Então, é um dado que pode ser consultado, ele tem uma forte aderência, nós já fizemos vários testes com isso, principalmente para bens duráveis, que é uma compra planejada. Quando o índice de intenção de consumo aumenta no mês, por exemplo, julho, a gente detecta que o índice aumentou 4 a 5% na intenção de consumo. A gente vai medir que em agosto e setembro se verificou uma alta parecida no nível de consumo de bens duráveis, por exemplo. Ele antecipa aquilo que as famílias pretendem consumir. É um dado de altíssima relevância para quem tem planejamento mais apurado e atua no setor de bens duráveis, por exemplo. Tá? É um dado que está à disposição, franqueado ao público em geral, não custa nada, está tudo lá. É uma pesquisa inédita, ninguém mais tem esse tipo de pesquisa, a FEComércio São Paulo tem com exclusividade isso. A CNC faz no âmbito nacional, tá? A FEComércio que produz essa informação, inclusive no campo, faz o campo para a CNC dessa pesquisa no âmbito nacional, nas 27 capitais brasileiras. Unidades da federação, melhor dizendo. 26 estados, mais o Distrito Federal. E está à disposição a série histórica toda desse índice lá dentro. Então, são duas coisas que a gente recomenda fortemente aos empresários para se localizar em relação aos seus produtos. A pesquisa de orçamento familiar, que mostra quanto que as famílias consomem em todo o Brasil, em cada nível de produto, e a intenção de consumo das famílias, que mostra a tendência que o consumo tem para os próximos meses, que pode ajudar muito na administração e no gerenciamento dos estoques dos seus produtos. Se a intenção de consumo cai, obviamente não é um bom negócio você manter estoque alto. Se a intenção de consumo aponta para cima, evidentemente você tem mais condições de comprar mais, porque a demanda tende a crescer. Então, esses dois índices que eu faço questão de ressaltar que são muito importantes no gerenciamento diário dos negócios. O Pina falou bastante de índices governamentais, a gente falou de índices do IBGE, você começou sua fala falando da POF, que é IBGE, e depois da intenção de consumos da família, que é da FEComércio. E você já destacou, mas eu quero me aprofundar, que a FEComércio produz vários índices desses. E eu queria falar de uma outra coisa que é muito importante para a economia e para os empreendedores em geral: confiança. A FEComércio São Paulo tem dois índices que falam exatamente disso, de confiança. Um é o ICC, que é o Índice de Confiança do Consumidor, e o outro é o ISEC, que é o Índice de Confiança do Empresário do Comércio. Como é que eles ajudam o empreendedor, Na realidade, Altamiro? esses dois índices, em adição a esse índice que eu acabei de falar, a intenção de consumo, são chamados indicadores antecedentes do consumo. Índice de confiança do consumidor é um índice produzido desde a década de 50,
e hoje é produzido pela maioria absoluta dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. No mundo todo, ele é produzido porque ele mostra, ele afere mensalmente o humor do consumidor em relação às condições econômicas vigentes. Ele serve tanto para decisões de políticas públicas, ou seja, ele reflete o humor em relação ao governo, né? O governo ele é avaliado implicitamente dentro desse índice, quer dizer, se as pessoas estão confiando na economia, significa que está agradando o governo. Se o índice de confiança cai, significa que eles estão insatisfeitos com a economia e com o governo. Nos Estados Unidos, esse índice chega a alterar tendência de bolsa de valores, de tão importante que ele é, tá? A FEComércio é a entidade pioneira na produção do índice de confiança do consumidor no Brasil. Ele tem a série mais longa, desde 1994, em junho de 1994, exatamente no mês de lançamento do Plano Real, nós começamos a produzir o índice de confiança do consumidor aqui no Brasil. Obviamente existem outras, ela utiliza a mesmíssima metodologia da Universidade de Michigan, tem um grau de precisão muito grande, ela antecipa movimentos de consumo, porque se o consumidor não está confiando na economia, ele não está confiante em tomar um empréstimo, por exemplo. Se você pergunta para o consumidor, é um bom momento, você está achando, se o índice estiver em baixa, ele não está seguro em ir no banco pedir um empréstimo e endividar para pagar um bem durável, por exemplo, cujo comprometimento da renda vai se prolongar ao longo dos próximos meses. Então, a confiança, ao contrário, quando a confiança se eleva, o índice de crédito, a busca por crédito aumenta. E o consumo de bens aumenta também, não apenas de duráveis, mas por consequência de outros bens. Ele tomou crédito e usou o resto do orçamento doméstico para comprar os bens essenciais, semiduráveis, não duráveis, etc. Então, é um indicador que antecipa movimentos de curto e médio prazo para o mercado do comércio, do consumo. Tá? Ao lado disso, você tem um outro indicador antecedente, que é a percepção que os empresários do comércio, é o chamado ISEC, que a federação produz, em que a gente avaliza com uma amostra bastante significativa o que os empresários, os comerciantes estão sentindo a respeito da sua situação atual e o que eles esperam no futuro de curto prazo e de longo prazo. Na verdade, são índices de condições atuais, ou seja, o que eles pensam do presente, o que eles estão achando, se as vendas estão boas, se eles estão satisfeitos com o nível dos negócios dele, e também o que eles esperam no futuro, se vai melhorar ou piorar em relação ao presente. Normalmente, os dados do futuro são sempre mais otimistas, como ocorre com o consumidor também. A tendência do gênero humano é ser sempre mais otimista, né? Felizmente, por isso que a gente sempre está vivendo mais, né? Porque há um otimismo em relação à situação atual. E esse dado dos empresários é o índice de gerentes nos Estados Unidos, chamado de índice dos gerentes de mercado. Então, ele é um dado importantíssimo para saber como o varejo está avaliando a sua situação. Serve para que os empresários, todos os empresários de um determinado segmento, saibam como é que está o humor dos seus colegas, dos seus concorrentes, inclusive, do setor como um todo, se eles estão pensando positivamente ou não, se eles estão tendendo a comprar mais ou não. E desse índice, você extrai dois indicadores extremamente relevantes, que é o índice de adequação de estoques, isso é muito importante. A gente pergunta se o comerciante está se o estoque dele está adequado ou inadequado para mais ou inadequado para menos. Se o estoque está adequado, você pode entender que daqui para frente as encomendas vão se manter mais ou menos no mesmo patamar que está acontecendo hoje. Se o índice mostra que está havendo um aumento, que há uma inadequação para baixo, ou seja, os comerciantes estão dizendo, meu estoque está inadequado porque eu tenho menos do que eu preciso, está para baixo. Então, certamente a tendência é que vai haver uma maior demanda por
produtos industriais e de fornecedores para equilibrar esse estoque. Se ele diz o contrário, meu estoque está inadequado, mas para cima, eu estou com excesso de estoque. Isso vai fazer, indica que as compras, as encomendas de fornecedores tendem a diminuir no curto prazo, porque existe essa informação. Então, esse indicador é extremamente útil para o varejista, o índice de adequação de estoque, para que ele saiba como está a situação dele em comparação com o resto do mercado. Ele está vendo o estoque dele e está falando, olha, os meus concorrentes aqui estão dizendo, porque a gente faz segmentado por duráveis, semiduráveis e não duráveis. Olha, se eu vendo vestuário, por exemplo, e o setor de semiduráveis está dizendo que o estoque está inadequado para cima, ou seja, está sobrando estoque. Se eu estiver com o estoque abaixo, significa que eu vou ter problemas, porque esse pessoal que tem com o estoque acima vai começar a fazer liquidação, vai vender mais barato e ele vai ter problemas. Ele precisa, de alguma forma, se alinhar com o mercado, para que ele tenha condições de competitividade. Você pode esperar uma baixa no produto, momento de liquidações, etc., dos concorrentes. Da mesma forma, o contrário, se todo mundo está dizendo que está com o estoque inadequado para baixo, ou seja, as pessoas estão faltando estoque, e eu estou com estoque muito bom, então eu posso fazer uma liquidação e tender a competir com maior qualidade em relação aos meus concorrentes. Então, é um índice extremamente importante, também está disponível toda a série histórica nos canais digitais da FEComércio. Esse é um dos subindicadores do índice de confiança do empresário. O outro indicador é o índice de expansão do comércio, que diz o seguinte: quanto que os empresários do comércio, como os empresários do comércio estão vendo os investimentos futuros, ou em investimentos físicos, na ampliação da loja, em termos de estoque mobiliário, vitrines ou metragem, enfim. Quanto que está pensando em investir nisso, e em contratação de empregados. Se eles acham que vão aumentar ou não a contratação de empregados. Até o dado que me veio na cabeça, de bons tempos, né, dezembro do ano passado, pré-pandemia, em que o índice de contratação de empregados tinha subido 23%, ou seja, os comerciantes estavam extremamente otimistas de que iriam aumentar o quadro de funcionários a partir de janeiro, ou contratar mais, ou seja, aumentar o nível de admissão e de empregos no comércio varejista. Felizmente veio a pandemia e esses resultados foram todos mudados. Mas, de qualquer forma, ele mostra o resultado de intenção de se investir no varejo. Também é um balizador para que você tenha comparativamente, o seu negócio comparativamente com o mercado, você fica sabendo se as pessoas estão tendendo a aumentar a concorrência ou não. Né? Basicamente é isso. Se o índice de intenção de investimento estiver muito alto, significa que você vai ter uma concorrência mais acirrada. Né? As pessoas vão investir e você tem que ir atrás. Esses são os dados que a gente chama de indicadores antecedentes, né? O índice de confiança do consumidor, índice de confiança dos empresários do comércio, é feito mensalmente, é um dado extremamente importante e a federação fornece gratuitamente a todos aqueles que se cadastrarem nos portais de divulgação da FEComércio. Altamir, o Guilherme está nos ouvindo, ele diz que tem uma loja de materiais de construção e ele ficou interessado nessa questão comparativa. Ele pergunta se a FEComércio tem algum índice para medir o desempenho relativo do negócio dele em relação aos concorrentes da região e do market share. Tem alguma outra pesquisa? Eu sei que tem, mas eu queria que você falasse sobre ela, Altamir. O Pina já tocou a respeito disso. É a pesquisa conjuntural do comércio varejista, é a pesquisa mais antiga da Federação do Comércio, a primeira pesquisa que mede o volume de vendas no varejo no Brasil. Ela completa agora em 2020 50 anos de existência. Foi a primeira pesquisa pioneira que mede as vendas no comércio varejista. A pesquisa da FEComércio, que é a PCCV,
que a gente chama de PCCV, ela é a única, e única mesmo, e que dá não apenas a flutuação das vendas, cresceu mais ou menos do que o ano anterior ou o mês anterior, mas também dá o valor que cada segmento faturou no mês, tá? Em 16 regiões do estado de São Paulo. E lojas de materiais de construção é um desses segmentos que você consegue obter dentro da sua região, no estado de São Paulo. Infelizmente, isso é feito no estado, só apenas no estado de São Paulo, pela dinâmica das informações, quanto cada uma das 16 regiões metropolitanas faturou na área de lojas de materiais de construção em termos reais. E a variação desse valor em relação ao ano anterior, em relação ao mês anterior, e quanto já acumulou no ano de aumento ou queda de vendas para 16 regiões. Então, respondendo ao espectador, ele tem sim o potencial de consumo das lojas de material de construção em 16 regiões no estado de São Paulo e no total do estado de São Paulo em valores e em variação. Basta consultar a série histórica, ele vai ter essa informação. E eu destaco que não é uma pesquisa amostral, ela não é feita com amostra, ela é um dado censitário. Nós colhemos essas informações brutas das informações que são obrigatórias de serem fornecidas à Secretaria da Fazenda por todos os varejistas mensalmente. E a gente trabalha essas informações, divide em segmentos e publica essa informação. Então, é uma informação extremamente precisa. Quer dizer, o valor que está lá é muitíssimo próximo da realidade do que ocorreu. Então, se tiver lá 500 milhões de vendas em Marília no mês de outubro, pode estar certo que todo o setor de lojas de material de construção vendeu isso no seu conjunto. E aí, o espectador, que é dono da loja, ele pode simplesmente saber quanto ele vendeu em relação ao mercado onde ele está atuando. Por exemplo, se for em Marília, por exemplo, ele sabe lá quanto ele faturou, quanto faturou o mercado como um todo, o share que ele tem, e principalmente se ele está com as vendas, com a dinâmica das vendas dele, na mesma dinâmica do mercado, se ele está crescendo, as vendas estão crescendo dentro do mercado ou caindo dentro do mercado. Tá? Então, ele tem sim, respondendo essa informação, ela existe, é única no Brasil, para o estado de São Paulo, produzido pela FEComércio, tem uma série bastante longa nessa configuração que é feita em convênio com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Eu tenho uma outra pergunta, a gente está se aproximando do final do tempo, mas acho que é importante, do Wesley. Ele diz o seguinte, Altamiro, se o Pina quiser complementar depois, ele diz o seguinte, considerando o atual custo do dólar, como as lojas dos produtos tecnológicos importados e de informática devem se planejar para manter a base de clientes? Ele pergunta se ele deve repassar a alta do dólar para os preços. É a pergunta de $1 milhão, né? Na realidade, o câmbio é daquelas informações que a gente sempre faz a recomendação. Todo comerciante, todo empresário tem que estar extremamente bem informado das causas da flutuação do câmbio diariamente. Ele sobe ou desce em função de alguns aspectos que podem amanhã não existir mais, ou em funções de problemas crônicos que existem na economia. Para o empresário, a dúvida é sempre a mesma. Eu vendo pelo meu preço de aquisição, pelo custo de aquisição que eu paguei, ou eu vendo pelo custo de reposição. Quer dizer, quanto vai me custar para repor esse índice que eu comprei, esse produto que eu comprei ao câmbio atual? Se o câmbio estiver numa curva conjuntural instantânea, quer dizer, de momento, momentânea, vale a pena ele esperar manter os preços, porque o câmbio tende a voltar ao seu curso normal. Caso contrário, se for por uma questão conjuntural
de longo alcance, por exemplo, uma questão estrutural, por exemplo, há um rompimento comercial das relações China-Estados Unidos. Isso vai afetar por longo tempo a taxa de câmbio no mundo todo. Então, é evidente que se ele vender pelo custo de aquisição, ele não vai conseguir repor essa mercadoria nos mesmos padrões que ele tinha de estoque que ele tinha quando ele fez a aquisição a $1 menor. A questão toda é avaliar se essa flutuação ela é permanente, se ela é de longo prazo ou se ela é estritamente momentânea. O dólar teve agora um movimento aí bastante claro, né? Por uma informação, o ministro vai cair, o dólar deu um pico, de repente apareceu a informação de que não, o ministro não vai sair, e o dólar já voltou ao patamar anterior. Ou seja, foi uma alta momentânea que não vai afetar em absolutamente nada o preço, a estrutura de preços futura dos bens, tá? Então, é uma pergunta, complexo, mas requer que o empresário faça um acompanhamento das causas das flutuações cambiais, se são momentâneas ou permanentes ou de longo prazo. Pina, quer complementar? Vou complementar rapidinho. O Altamiro falou muito bem. Eu tenho que olhar se é curto ou longo prazo o efeito, porque eu não posso fazer política de preço todos os dias na minha empresa. Até o custo para a empresa é uma loucura. No caso que ele falou, por exemplo, do ministro, é perfeito, porque houve uma mudança estrutural no câmbio com a pandemia, não especificamente com o ministro, né? Quase todas as economias emergentes tiveram desvalorizações cambiais que tendem a permanecer em alguma medida. Então, o câmbio era 4, ele foi para 5. Estou também arredondando, não é exatamente isso. Uma boa parte disso deve permanecer, deve ser o custo efetivo para um prazo mais longo. Agora, em algum dia, ele foi de 5 para 5,5 por conta de uma notícia. Essa notícia você deve acompanhar. Então, vai se concretizar ou não? Novamente, eu estou repetindo o que o Altamiro falou, o que for de longo prazo, você vai ter que acabar incorporando, né? Se você vai continuar no mesmo ramo, porque os próximos estoques que você for comprar vão embutir aquele preço. Agora, tem um outro detalhe importante. Ainda que eu decida, ou que eu descubra que a mudança cambial, a desvalorização, uma parte dessa desvalorização não muito recente, mas nos últimos 3 ou 4 meses por conta da pandemia, vai ficar, o dólar não é mais 3,5, 4, ele é 5 e pouquinho, ainda que eu descubra isso, eu preciso saber se o consumidor vai conseguir comprar. Então, não adianta só, talvez eu tenha que tomar uma decisão até mais radical, mudar o meu mix de produtos, porque, olha, eu não posso conviver vendendo ao preço que eu vendia, porque o câmbio agora não é 4, é 5, eu teria que repassar algum aumento para os meus preços, não é integral, porque nem todos os seus custos são feitos em dólar, mas alguma coisa eu teria que repassar, e em repassando, por exemplo, eu sei que eu não tenho demanda. Então, eu tenho que mudar o mix de produtos. Isso acontece no seu supermercado, né? O vinho, eu tenho mais vinho italiano e argentino ou mais vinho brasileiro, de acordo também com a taxa de câmbio. Não é só a renda, mas também com a taxa de câmbio. Essa avaliação é muito individual. E a primeira coisa como o Altamiro falou, é curto ou médio prazo. Se vai flutuar hoje para flutuar amanhã, vou ter que fazer preço para cima e para baixo todo dia, isso não é razoável. Aí, não, é longo prazo, a estrutura mudou, o câmbio é desvalorizado, o preço do produto importado subiu. Tem demanda ainda para isso ou eu tenho que mudar o mix? Essas são as respostas que a gente pode dar com a informação que tem. Para toda essa nossa conversa, eu queria, Pina, rapidamente que você dissesse se esses indicadores que a gente conversou até agora servem para quem está entrando no e-commerce ou que já está no e-commerce, mas está fazendo um movimento de expansão. Por que eu estou colocando isso? Porque a gente sabe que o e-commerce durante a pandemia foi uma questão de sobrevivência para muitas empresas, embora vale a ressalva, que é uma coisa que a gente conversou, que o e-commerce ainda é uma parcela muito pequena do comércio em geral, né? O comércio físico não vai acabar nem deixar de ter esse peso que tem agora. Perfeito. Bom, usar a PCCV vale para isso também. Evidentemente, o e-commerce 3,5% a 4,5% em São Paulo, né, do total do varejo, não é irrelevante, mas não é muito grande ainda. Então, não dá para sustentar a maioria das empresas, por enquanto, não é essa a lógica, nem do consumidor, nem das empresas, nem do mercado, por enquanto, pelo menos, só através de e-commerce. Claro, existem setores e empresas que são brilhantes e vão viver só de e-commerce, não é a lógica geral de todo o varejo.
Na pandemia, esses 3,5% a 4,5% subiram acima de 6%, 7%. Claro, muitas empresas só tinham um canal de vendas, né? E o consumidor também só tinha um canal de consumo, ou tinha menos, pelo menos, né? Ele se restringiu a ir fisicamente para o supermercado. Até isso ele também comprou, em alguns momentos, em aplicativos, mas ele não tinha não tinha lojas de roupa abertas, não tinha uma série de serviços e de produtos não estavam sendo vendidos em lojas presencialmente. Então, eu joguei o consumidor também para o mercado e isso não vai permanecer para sempre. O que a gente acredita? Vai aumentar um pouco o tamanho do comércio eletrônico, e ele pode olhar isso na PCCV, mas, ou seja, ele saiu de um patamar de 4 para 8, ele vai ficar aqui no meio do caminho, porque também nem tudo, uma parte dessa mudança de comportamento é transitória, mas uma parte não, até porque muita gente também fez sua primeira experiência no comércio eletrônico, pessoas de mais idade ou mais resistentes, ou que não tinham muita habilidade em lidar com aplicativos. Muitos gostaram, viram que era mais fácil e introduziram isso no seu comportamento. Então, eu acho que a gente acelerou um pouquinho a introdução de alguns consumidores no comércio eletrônico. Mas não vai ficar, a economia não vai ficar, se Deus quiser, em breve volta à normalidade, não vai ficar para sempre dentro de casa. A gente tem que avaliar, e a federação também avalia isso, né? Tem alguns trabalhos. Algumas mudanças vão ser transitórias e outras definitivas. No comércio eletrônico também, algumas mudanças de comportamento foram transitórias, positivas para o comércio eletrônico. Algumas empresas também foram obrigadas a abrir um canal de comércio eletrônico pela impossibilidade de abrir as suas portas, e alguns consumidores também foram obrigados a aderir a isso. Nem tudo isso vai ficar para sempre. Uma parte fica, uma parte volta. Altamiro, Pina, muito obrigado por participarem do nosso webinário. Foi um prazer. Eu queria dizer a você que está nos assistindo, rapidamente, aponte seu celular para o QR Code, que você tem o boletim custo certo, que é uma ferramenta muito útil, que compara taxa de juros das maquininhas de cartão. Depois, acesse o lab.fecomércio.com.br, porque além dessa conversa que a gente tem um amplo material para amarrar tudo isso que o Pina e o Altamiro falaram. A gente também tem uma lista no Telegram, para você que está sem tempo. Clica nesse link que está aqui na descrição e se inscreve na lista do Telegram, que todo dia você vai receber as notícias mais importantes do dia de uma forma bem rapidinha. A gente também tem podcasts no Spotify e no SoundCloud, FEComércio, SP, e uma série de coisas para você ouvir super importantes para sua gestão, enquanto você faz outras atividades no dia, aquela praticidade do podcast. E por fim, eu queria agradecer muito a você que esteve conosco até agora e lembrar que nós temos webinários semanais sempre às quintas-feiras, às 14 horas. Muito obrigado e até o próximo. Até logo.